4 em cada 10 pacientes sofrem algum tipo de prejuízo durante o atendimento na atenção primária e ambulatorial, com os principais erros relacionados a diagnóstico, prescrição e uso de medicamentos. Para a Organização Mundial de Saúde, erros evitáveis que causam danos à saúde do paciente são inaceitáveis. Pra vocês terem ideia, no último domingo foi o Dia Mundial da Segurança do Paciente. E essa data foi criada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e é o tema da campanha global de 2023, que é o engajamento de pacientes pela segurança do paciente. Esse assunto tão importante deve e será muito bem discutido. E para esclarecer esse tema, aqui conosco no nosso Fenômeno Fica Alerta, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a Mônica Hermílio agora ao vivo, para que a Mônica possa explicar para a gente detalhes sobre isso. Mônica, eu continuo dizendo que toda e qualquer discussão que seja importante para a gente falar sobre a questão da saúde, em qualquer termo, em qualquer condição e tipificação, é importante. Essa é mais uma. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Pois é, os números até assustam. A gente nem imaginava que poderiam ter números tão altos, né? 5 pacientes por minuto terminam morrendo por conta de procedimentos que deveriam ser seguidos e não foram. Tudo relacionado desde da entrada do paciente no ambulatório, a entrada do paciente na emergência, até a finalização daquele atendimento. Qualquer descuido com aquele paciente, até uma queda mesmo, que porventura ele possa sofrer dentro de uma unidade hospitalar, também conta como esse cuidado que precisa ter com os pacientes. Para falar com a gente, para explicar, né, o que é essa segurança do paciente em termos práticos mesmo, eu vou conversar com o advogado especialista em direito médico, Juliano Pessoa, para nos receber. Na prática, né, o que é caracterizado essa segurança do paciente? Como é que a gente pode identificar para evitar? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Veja só, Mônica, tudo que envolve assistência à saúde, como você bem destacou, envolve naturalmente essa questão da segurança. A ideia é que o paciente, ao buscar uma instituição por alguma enfermidade, ele não desencadeie qualquer outro prejuízo decorrente daquela assistência. Como você bem destacou aí em relação ao exemplo da queda, por exemplo, é um exemplo muito comum. Ele não pode fazer uma cirurgia, por exemplo, na vesícula e, de repente, por meio de não se ter cuidado, né, a ausência de cuidado, ele de repente sofreu uma queda da maca e causar outro dano. Então essa é a ideia, que você cuide do paciente como um todo. Mas eu diria que o ponto crucial aí, que a OMS chama a atenção, mundialmente falando, é para a autonomia do paciente especialmente. É algo muito discutido em relação ao direito médico e os profissionais precisam cada vez mais se atentar para isso, ou seja, para trazer o paciente, ele tem um protagonismo maior no seu tratamento. Afinal de contas, o tratamento é do paciente e não dos profissionais que o assistem. Então é importante que esse paciente seja inserido, ele é partícipe, deve participar ativamente de todas as etapas do tratamento. Inclusive a OMS ela destaca que o paciente pode servir, dentro do contexto de segurança, Mônica, como uma barreira a mais para beneficiá-lo, no sentido de que, por exemplo, vamos supor que o paciente é informado que ele fará uso de uma medicação por X dias e será pela via endovenosa. E, de repente, o pessoal do corpo de enfermagem chega para aplicar isso intramuscular. O paciente foi informado que essa não seria a via adequada. Então, naturalmente, ele poderá buscar informações sobre isso, questionar aquela via que está sendo, em tese, aplicada, e isso poderá servir de barreira para não se ocasionar qualquer dano e não incorrer em erro. Então, são exemplos desse tipo que a agência traz e principalmente, o benefício que se traz para toda a equipe quando o paciente participa do seu tratamento. Essa é a ideia. Além desses exemplos que você deu, uma aplicação de medicação errada, um remédio fora do horário pode acarretar em prejuízos também? Exatamente, né? Então é isso que foi constatado com esse levantamento de dados, né? Vários procedimentos que foram tomados ali na internação de um paciente, na assistência de um paciente, de forma equivocada, né? Às vezes são substituições equivocadas de substâncias, ou seja, para dar uma determinada substância se aplicou outra. Então isso pode causar um prejuízo macro, inclusive, a determinado paciente. Você pode ter paciente que é alérgico, por exemplo, a determinada substância. Naturalmente você não pode administrar essa substância naquele paciente. Procedimento cirúrgico, a gente várias vezes ouve notícias nesse sentido, né, de não se checar todo o protocolo.
ali antes da cirurgia e de repente incorrer algum tipo de erro, ou seja, porque as informações não chegaram de forma correta, retilíneas. Então é isso que se chama atenção. A ANS ela foca muito nesse contexto de seguir protocolo, até porque toda e qualquer assistência à saúde, seja pelo profissional médico, seja pela enfermagem ou por qualquer outro profissional correlato, ela segue protocolos pré-definidos. Então não é do jeito que se quer fazer, é do jeito que é recomendado que se faça. Essa é a grande diferença e os profissionais precisam, naturalmente, ficarem se policiando rotineiramente em relação a esses protocolos serem seguidos rigorosamente. Isso sendo feito, você minimiza muito lá na ponta o risco de trazer algum tipo de prejuízo para esse paciente, que a gente sabe que não é o que se quer. Não é algo doloso, mas é importante que o profissional se policie para não incorrer em erro. Esse é o ideal. Para finalizar, quais são as obrigações e as responsabilidades que tanto o sistema público quanto o particular devem tomar? Veja, a assistência ela é integral e deve ser correta. Não se concebe, naturalmente, como a própria OMS destacou, qualquer tipo de equívoco que traga um dano. Havendo um procedimento que cause dano ao paciente, se for a instituição, por exemplo, que ela responde objetivamente por isso. Basta, como nós falamos juridicamente, demonstrar um nexo de causalidade e a instituição terá a obrigação de reparar esse prejuízo ao paciente. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o advogado especialista em direito médico, Juliano Pessoa, então tá aí. Primeiro de tudo, partilhar com o paciente todo o processo que ele deverá passar para que ele possa ser um agente ali, ajudar para que esse tipo de erro médico, esse tipo de intercorrência não aconteça. Wilson. Perfeito, Mônica. Agradeço ao doutor Juliano Pessoa, como sempre, muito didático, explicações importantes para que todo mundo saiba, os pacientes saibam os seus direitos e entendam como é que será todo o processo do tratamento. E aí ele possa cobrar até caso o tratamento não siga aquela rota do qual ele foi informado, né? E ele seja respeitado. Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações. É prestação de serviço sempre aqui para você que acompanha o nosso fenômeno. Fica alerta, né? Muito bem.